Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, meus amados, hoje eu quero falar especialmente para aquelas mulheres que estão decidindo abandonar aí o trabalho secular e dedicar mais tempo ao esposo, à família, aos filhos. E também aquelas mulheres que já exercem essa profissão do lar e muitas vezes se sentem desmotivadas, por críticas externas, Afinal de contas, meus amados, nós não vivemos conforme a modernidade. Nós, mulheres de Deus, não somos mulheres contemporâneas no modo de agir, de pensar, de viver. Não, nós somos mulheres que queremos viver conforme o plano original de Deus, Então, qual é esse plano original de Deus em relação às atividades da mulher? Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu gostaria que vocês me acompanhassem, aqui agora na Bíblia, em uma leitura, rapidamente, que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, em Gênesis, nesse capítulo, vem falando aí já da queda do homem, O que aconteceu com a mulher e com o homem, quais foram as instruções dadas por Deus à mulher e ao homem após a sua queda. Então, no versículo 16 diz o seguinte, O Senhor então fala, para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E multiplicou mesmo. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí chega a modernidade, as mulheres contemporâneas aí, empoderadas, e fala: eu não vou ser governada por homem. Mas nós, mulheres de Deus, não pensamos dessa forma. Gente, veja bem, qual é a mulher que não quer ser governada por um homem que a ama, por um homem verdadeiro filho de Deus, um varão, um sacerdote do lar, seguidor de Jesus Cristo? Qual é a mulher que não quer ser governada por um homem desse? Só uma louca, não é verdade? Então, aí está as instruções para a mulher após a queda. O que ia acontecer com ela? Ela ia ter, um filho por meio de dores. Isso já remete a mulher mais ao círculo do lar, não é verdade? Ela vai ter filhos com dores, aquela questão do lar. Ou será que ele quis dizer: você vai ter filhos para entregar na mão de outra pessoa para que a outra pessoa eduque os seus filhos? Não creio nisso, não foram assim que viveram as nossas antepassadas, as mães, do passado, não é verdade? Bom, e para o homem, Deus disse o seguinte: meu filhinho, visto que você atendeu a voz da tua mulher e não a minha, isso é que dá, meus irmãozinhos também, homem capacho, atender a voz de mulher. Não pode, se a mulher não está... Aliás, o homem tem que atender a voz de Deus. E se o homem estiver atendendo a voz de Deus, a mulher sim deve ser governada pelo seu esposo, porque o seu esposo está sendo governado por Deus. Então, a partir do momento ali que o homem já foi um capachozinho, atendeu a voz da mulher e comeu do fruto, Deus falou para ele o seguinte: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então o homem agora, qual é a incumbência do homem aqui? Com fadigas, suando a camisa, você vai obter o sustento. Então o homem é esse que traz o sustento para casa, o sustento da família. Meus amados, quero deixar bem claro aqui que eu estou falando de uma família comum, tradicional, Porque nós sabemos onde tem o pai, a mãe, dentro de casa, o esposo e a esposa, E se já tem filhos, então aí esposo, esposa e filhos.
É dessa família que eu estou falando neste momento, porque sabemos também, né, que o inimigo deturpou o casamento, trazendo coisas terríveis para dentro do lar, inclusive o divórcio. Então uma mulher pode assistir esse vídeo e falar assim, mas como? Né? É o homem que traz o sustento, mas eu não tenho um marido. Sei perfeitamente como é isso. Então, aí nesse caso, nós teremos que buscar o sustento, né? Mas isso aí é um assunto para um outro momento. Vamos falar da família tradicional, ali, a pai, a mãe, né, o esposo, a esposa, e se tiverem filhos, uma família aí completa. É dessa família que eu estou falando nesse momento agora, ok? Então tá, então a mulher, ela vai ter seus filhinhos aí com muitas dores, e quantas dores, né? Sei perfeitamente como são essas dores, né? Inclusive tem pessoas que falam que a dor do parto é semelhante aí à dor de uma cólica renal. Eu nunca tive, graças a Deus, mas dizem, todo mundo fala, né? Que já teve, fala que é igual, né? E eu, então, se eu ver uma pessoa tendo uma cólica renal, eu olho, misericórdia, corre para o hospital, que eu sei o que ela está sentindo. Então isso aí foi, né, o que coube à mulher após o pecado. Teria os filhos, né, com muitas dores, e o homem, através do suor, ia obter o sustento para ele, para sua família, para sua casa, ok? Então o sustento é o homenzinho que vai sustentar a casa e a mulher cuidar dessas questões do lar. Agora, tá aqui na Bíblia isso, né? A parte bíblica. Eu gostaria de ler com vocês agora, né, alguns textos que está no livro O Lar Adventista. Que livro maravilhoso! Se você está pensando em casar, leia esse livro. Se você não está pensando, leia também, porque esse livro aqui é para a família, né? Para você aprender a lidar com outras pessoas, para você entender como que qual era o plano original de Deus e que devemos executar sim ainda hoje, né? Esse plano original de Deus. Bom, no capítulo 38 aqui, né, a irmã White vem falando, né, que a mulher ela deve ocupar a posição que Deus originalmente designou a ela, né? Podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mulher são mais santos que os do homem, né? Nossa, mas como? O homem trabalha fora, ele trabalha no escritório, em uma repartição pública, ele vai para a roça com os braços fortes, né? Trazer o sustento para casa, e a mulher fica só em casa? Parece que é assim, né? A sociedade hoje vê uma mulher que fica em casa é como se não fizesse nada. Meus irmãos, vamos ver o que a luz, né, do Espírito de Profecia nos diz sobre isso. Né? Então, a irmã White nos dizendo, né, que o dever ali da mulher, né, que distingue a mulher do homem, é um dever sagrado, né, e que é um dever aí mais santo que o dos homens. Como assim, gente? Ele está trazendo sustento para casa. Vamos lá. Mais à frente ela fala: o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Mulheres, vocês são a rainha dos lares de vocês. Nós somos rainhas do nosso lar. Gente, isso não é maravilhoso, né? Não importa o que o mundo fale, esquece o mundo, esquece os seus familiares que estão falando que você não tem profissão. Qual é a sua profissão? Do lar, do lar. Isso é lindo, gente. A gente tem que resgatar essa beleza da função que o Senhor nos deu como mulheres, né? Outra coisa, meus irmãos, a função da mulher no lar, tá? Vamos falar um pouco da mulher que já tem filhos, né? A função dela ali, como mãe, é ser a rainha do lar. Ela está trabalhando ali, fazendo um serviço para Deus. Tudo que ela executa dentro de casa é para Deus, gente. Ou vocês acham que Deus gosta de uma casa de cabeça para baixo, revirada, de um banheiro sujo, de uma roupa mal lavada, de um marido que sai com as roupas tudo amassadas? Vocês acham isso mesmo? Nós temos um Deus de ordem, né? E Ele quer ver essa ordem na nossa casa, no nosso esposo, as que são casadas, no seu esposo, né? Ter aquele homem alinhado, roupa bem passada. Essa é a função da mulher, né? E
é intransferível, veja bem, intransferível, né, a missão de cuidar dos filhos aí, né? Porque é a mãe em casa que deve modelar o caráter dos filhos. Meus irmãos, minhas queridas, que função maravilhosa perante o Senhor, modelar o caráter dos filhos. Porque hoje nós temos tantas crianças, sabe, mal educadas, né? Jovens aí que não respeitam os pais, tantas coisas acontecendo. Muitas vezes a raiz são pais que trabalhavam fora. Ah, mas eu trabalhei fora para dar uma condição melhor para o meu filho, para que ele estudasse numa escola particular. Meus amados, isso não é o mais importante. O mais importante é modelar o caráter dos nossos filhos. Porque se uma mãe não modelar o caráter do filho, tenha certeza que o mundo vai modelar, né? E quão amarga será a colheita de uma criança, né, que foi modelada pelo mundo, né? Então, rainhas, gente, isso é lindo. Tenha isso em mente, minhas irmãs. Vocês são rainhas. Nós, mulheres do lar, somos rainhas perante ao Senhor, né? Continuando aqui, ela diz o seguinte: a mãe que alegremente assume os deveres que jazem diretamente em seu caminho, sentirá que a vida para si é preciosa, porque Deus lhe deu uma obra a realizar. É Deus, foi Deus que deu essa obra para a mulher. Vamos acatar? Vamos receber essa obra com alegria ou com murmúrio, achando que a gente não é nada dentro de uma casa? Não, minhas queridas, minhas irmãs, foi Deus que deu. Receba, que você vai ser mais feliz, eu garanto. A irmã Ati nos diz o seguinte: a mãe raramente aprecia sua própria obra. Isso acontece muito, elas se acham nada. Ai, minhas amigas são formadas, as minhas amigas passaram em um concurso público e eu estou aqui dentro de uma casa, eu não sou ninguém. Vamos ver? A mãe raramente ela aprecia sua própria obra e frequentemente se põe tão baixo na estima de seu trabalho que o considera como uma servidão doméstica. A mulher começa a ficar depressiva. Eu sou uma escrava do lar. Uma escrava do lar, porque está cuidando das coisas do lar, do esposo. Eu sou uma escrava do lar. Ela vive na mesma rotina dia a dia. É verdade, a rotina da mulher todo dia é a mesma. E olha, eu ouço muito isso, né? O que você faz o dia todo? Meu amigo, você tá vendo esta casa aqui? Você tá vendo essas roupas limpas aqui? Alguém fez isso? Sabe que eu faço almoço? Sabe o que é isso? Fazer comida, ir para a cozinha, preparar o alimento, fazer um lanche. Eu não tô falando de pegar qualquer coisa e comer, não. Tô falando de preparar, gente. Gasta tempo, leva tempo, né? E as pessoas não reparam isso, né? Gente, o trabalho de casa ele não acaba nunca, nunca. A louça dentro de uma pia parece que ela brota. Você terminou de limpar, você vira as costas e olha de novo, tá tudo lá de novo. É incrível, incrível. Não acaba nunca, né? Então aí muitas mulheres vivem dessa maneira, né? Ela vive na mesma rotina, dia a dia, semana a semana, com nenhum resultado especial marcante. Gente, nada acontece. Você limpa a casa, depois tá suja de novo, você limpa de novo e todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Ao fim do dia, não pode ela dizer quanta coisa terá realizado, né? Como o homem que chega do trabalho, nossa, hoje eu plantei tanto milho e o cultivo hoje foi maravilhoso e eu peguei água lá da mina e eu aguei as plantas, colhi bananeiras. O homem que trabalha no campo, né? Outras pessoas que trabalham no campo. Nossa, hoje lá no meu trabalho, no escritório, quantos documentos eu tive que analisar, um processo tão complicado e eu consegui terminar minhas tarefas hoje, né? E a mulher se sente desmotivada com aquilo. Meu esposo, ele tem, né, um cargo tão elevado, ele faz tantas coisas e o meu trabalho dentro de casa não rende, parece que eu não estou fazendo nada, né? Posta em contraste
com as consecuções do marido, ela se sente que não fez nada de digno, nada de nota. Então, mulheres, não pensem dessa maneira. Isso aqui a irmã White, ela está comentando que realmente tem mulheres que ela acha que o trabalho dela não é digno, mas a gente já acabou de ler aqui, né, que é uma obra do Senhor. Ela está realizando uma obra para o Senhor, né? E aí ela completa dizendo o seguinte: quando homens casados vão para o campo, deixando suas esposas presidindo aos cuidados da casa, estas estão fazendo um serviço tão importante como o marido. Amadas, olha, o seu serviço é tão importante quanto ao serviço do seu marido. É Deus que está falando, foi a inspiração divina, né? Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não é menos em casa, exercendo muitas vezes o marido quanto aos cuidados, solicitude, trabalhos com que tem de arcar. Sua obra é uma obra sagrada e importante. Mulheres, a sua obra no lar é uma obra sagrada e importante, gente. É muito bom saber disso, não importa o que o mundo fala de nós, a nossa obra é importante. A mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã sua família. Gente, isso aqui, vamos ler de novo? A mãe é o quê? É um instrumento de Deus. Mães, vocês são instrumentos de Deus para tornar cristã sua família. E a palavra de Deus também fala que quando o marido não é, né, santificado, é através da mulher que ele vai ser santificado. A mulher santifica o seu esposo, né, que não é convertido. Você tem feito isso no seu lar, minhas irmãs? Eu sei que não é fácil, mas essa é a nossa função como mulher, né? A função aí das mulheres casadas, né? Santificar os seus maridos e tornar sua família cristã. Ah, mas o sacerdote do lar é o homem, ele que tem que cuidar da parte espiritual, mas está escrito aqui, né? O homem sai para trabalhar, a mulher está em casa, né? Com as crianças, as mulheres que têm filho estão com as crianças. Quem é que vai tornar a família cristã? É a mulher que está ali convivendo com as crianças o dia todo, né? E o esposo, quando chega em casa, quem é que vai consagrar ele? Se ele não for consagrado a Deus, é a mulher, uma mulher amável, que prestou ali todos os seus serviços com alegria durante o dia. Mais à frente, a irmã White diz o seguinte: o Senhor tem necessidade de mães que em todo o setor de atividade no lar desenvolva os talentos que Deus lhe deu. Aqui será que, né, não poderia estar falando, né? O Senhor tem necessidade de mães que em todo o setor na sociedade, né, desenvolva os seus talentos. Porque tem gente que fala assim: eu não tenho talento para o lar. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi cada coisa, né? Não, eu não tenho talento para cozinhar, né? Eu não gosto de cozinhar. É o que mais tem. Eu não gosto de cozinhar, eu prefiro trabalhar fora. Eu já vi uma mulher chegou para mim e falou assim: não, eu não suporto cozinhar, eu prefiro 1000 vezes trabalhar fora e pagar alguém para fazer a comida. Não é o propósito original de Deus, não é esse, minhas irmãs, minhas queridas, né? Quem tem que fazer comidinha saudável para o seu marido é você. Afinal de contas, meus irmãos, eu creio que é muito difícil, quase impossível, né? Você conseguir alguém que faça um alimento muito saudável, né, dentro da sua casa. Então a mulher, ela vai querer fazer, né, você contrata uma auxiliar ali, uma empregada dentro de casa, ela vai fazer a comida que ela sabe fazer, né? E geralmente não é uma comida nutritiva ou não é uma comida saudável. Então nós mulheres temos essa função de preparar alimentos saudáveis para a nossa família, né? Então o Senhor, ele tem necessidade, cadê? Mulheres, o Senhor está necessitando de mães, de mulheres aí em todo o setor de atividade, de onde? Do lar, para que elas desenvolvam os talentos que Deus lhe deu. Eu não tenho talento. Tem sim, pode cavar lá no buraquinho no fundo que você tem, né? Leia livros de saúde, leia livros de receita e comece a preparar essas coisas maravilhosas e saborosas que o Senhor deixou para nós. O lar não é uma prisão para a mãe e a esposa devotada. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é libertador, na verdade.
né? Porque tem mulheres que elas acham que o serviço do lar é uma prisão, né? Se sente uma empregada doméstica. Gente, dentro do seu próprio lar, você vai se sentir uma empregada doméstica. Eu tô organizando, é a minha casa. Eu tô cuidando do meu marido. Eu sou uma empregada? Gente, que isso? Não, eu sou uma mulher dedicada, uma esposa dedicada. Pensem assim, mulheres, pensem assim, vocês vão ser mais felizes. O lar não é uma prisão para uma esposa e uma mãe devotada. Você é uma mãe devotada? O lar não vai ser uma prisão para você. Você é uma esposa devotada? Então o lar não será uma prisão para você. E aí, mais à frente a irmã White completa. Isso aqui também é bem legal, olha só. As mães de Israel podem não ser elas mesmas guerreiras, mas poderão suscitar guerreiros que hão de cingir toda a armadura e ferir varonilmente as batalhas do Senhor, né? Então as mulheres elas podem sentir que elas não são nada. Poxa, né? O meu marido é o que sai pra guerra, é o que sai pra luta todo dia, né? Tô criando aqui meus filhos, mas poxa, o que isso vai me valer, né? Mas olha, as mães de Israel, elas poderiam, né? Não ser elas mesmas as guerreiras, mas ela estava suscitando guerreiros, ela estava criando filhos para serem guerreiros e cingir toda a armadura varonilmente para lutar as batalhas do Senhor. Você, esposa, também, você pode estar cuidando de um homem, que este homem, ele vai se vestir de toda a armadura para batalhar aí no exército do Senhor. Então cuide do seu marido adequadamente, porque ele pode ser um soldado no exército do Senhor. E completando aqui, ela diz o seguinte: seu trabalho, o trabalho das mães, das mulheres, né? Seu trabalho, se feito fielmente em Deus, será imortalizado. Uau! Mulheres do lar, se vocês cumprirem aí o seu trabalho fielmente no lar, ele será o quê? Imortalizado em Deus. Você quer mais do que isso, minha irmã? Não interessa o que o mundo fala da gente, que a gente não faz nada, que não temos profissão, que não passou num concurso. Qual é a sua profissão? Do lar, com muito prazer. Falam assim, completem. Minha profissão do lar, com muito prazer, né? Então esse trabalho será imortalizado em Deus. Preste atenção, os cultores da moda, a modernidade, as mulheres moderninhas, os cultores da moda jamais verão ou compreenderão a beleza imortal da obra de uma mãe cristã, de uma mulher cristã. O mundo não vai ver isso. Eles não vão ver essa beleza, meus irmãos. Não esperem que o mundo reconheça esse trabalho. Não esperem. Então, os cultores da moda, eles jamais verão ou compreenderão a beleza imortal da obra da mãe cristã, de uma mulher cristã. E eles vão fazer o quê? Escarnecerão de suas ideias arcaicas. Mulher, deixa de ser antiquada. Você tem que se formar, ter uma profissão. Esse negócio de mulher ficar em casa lavando, passando e cozinhando, isso é coisa do passado. Olha o que está escrito. Eles vão achar as nossas ideias arcaicas. Nós, mulheres cristãs, devemos acreditar neles? Que as nossas ideias, a nossa forma de viver é arcaica? Não, porque o nosso trabalho do lar será imortalizado em Deus. Enquanto a majestade do céu escreverá o nome dessa fiel mãe no livro da fama imortal. Então, enquanto o mundo, as pessoas e muitas vezes até familiares estão criticando essa mulher que decidiu ser do lar, dedicar os seus talentos que Deus te deu no lar, enquanto essas pessoas estão criticando, o que o céu está fazendo? A majestade do céu está escrevendo o nome dessa mulher fiel no livro da fama imortal. Fechei.
Minhas irmãs, o nosso nome está escrito no livro do céu, da fama imortal. Você é uma famosa na presença do Senhor, nos livros do Senhor, por você estar exercendo as funções do lar. Então, que privilégio as mulheres têm de estar em casa educando os filhos, cuidando adequadamente do seu esposo. Olha só, gente. Vou abrir aqui um parêntese, né? Quando eu falo mulheres do lar, cuidando da sua casa, eu tô falando é de cuidado mesmo. Não é aquela mulher que não trabalha fora e fica sentada no sofá o dia todinho mexendo no Instagram. Misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo, minhas irmãs. Não percam tempo precioso. Não é disso que eu tô falando, não. Aí o marido chega em casa à noite, tem lá um arroz lá velho, né, do dia anterior para jantar, aí vai lá, frita um negócio lá e bota para comer. Não tô falando disso não, gente. Eu tô falando que cozinhar leva tempo, preparar alimentos saudáveis e apetitosos leva um pouquinho de tempo, sim. Cuidar da casa para organizar leva tempo, sim. Passar a roupa do marido aí para ele ir trabalhar direitinho, bonitinho no dia seguinte, leva tempo, sim. E outra coisa, para mulheres aí que, né, do lar, né, ou que estão querendo, né, essa função agora, para a honra e glória de Deus, pensem o seguinte, né, vocês têm a função de cuidar do marido de vocês. Não permitam que ele coma fora coisas erradas, coisas que fazem mal, por preguiça de fazer uma marmitinha para o marido levar, né? Então, se o marido tá saindo para trazer o sustento, levanta cedo, faz uma marmitinha ali da hora, né? Bem legalzinha para ele levar, faz um lanchinho para que ele não precise ficar comprando coisas fora. Essa é a nossa função, né? Eu não tô falando de mulheres do lar que fica sentada no sofá aí mexendo no celular, que é o que mais tem, né? Vamos abandonar essa função aí, né, de ficar de dedinho, né, dedilhando o celular o tempo todo. Ó, isso aqui não é função não, gente. Isso aqui realmente é ser à toa, tá? Desculpa aí, mas né? Então a gente tem que agora assumir verdadeiramente a nossa função como mulheres, como filhas de Deus, como esposas dedicadas e como mães que querem modelar o caráter dos seus filhos e vê-los nas mansões celestiais. Meus queridos, é isso que eu tinha para falar. Minhas queridas, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Eu estou feliz, né? Com pessoas que já... eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma mulher, que ela falou assim: Mayra, não é adventista, detalhe, tá? Não é adventista, né? Conheceu o canal e falou assim: Mayra, eu deixei o meu trabalho fora. E olha que eu nem falava nada sobre isso, é a primeira vez que eu tô falando, eu creio, né, que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Mas ela falou assim: eu senti desejo de dedicar mais o meu tempo para os meus familiares, para os meus filhos e para o meu esposo. Uau! Eu achei muito legal, né? E também, né, recebi uma mensagem de uma querida irmã falando isso também, né? Olha, eu estou me sentindo, queria conversar com vocês sobre algo. Eu estou me sentindo tocada, né? E eu creio que isso é do Espírito Santo. Eu estou me sentindo tocada a deixar o meu trabalho fora de casa e estar mais com a minha família, né? E eu super apoiei, falei: minha irmã, isso aí foi do Espírito Santo mesmo, tenha certeza, né? Mas eu sei também que existem mulheres que se sentem desmotivadas porque elas sempre foram do lar, né? E sempre receberam críticas externas de pessoas que não compreendem, né, verdadeiramente qual a função de uma mulher serva do Senhor. Então, esse vídeo é para motivar vocês. Não se sintem desanimadas. Vocês viram aqui que o nome de vocês vão estar escrito lá nos livros, imortalizados nos livros dos céus. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Se você quiser, mulher, conversar comigo sobre isso, eu tô aqui para motivar, né? Eu deixo aqui o meu contato, o meu telefone, pode entrar em contato comigo. Tem já pessoas entrando em contato, querendo conversar sobre, né? Como eu recebi um pouco de mensagens sobre essas questões aí de função de mulher, do lar, trabalhar, o que eu faço. A gente pode conversar um pouco sobre isso, a gente pode trocar ideia, eu posso trocar experiências com você. Se você, mulher, quer conversar um pouco sobre isso, pode entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.